Opa, acho que estou entrando pontualmente às 7h30 para tratarmos de um assunto que não é muito comum de encontrarmos aqui. E é muito bom saber que vocês estão chegando. Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre algo que é muito importante para nós, sobre a saúde, principalmente a saúde bucal. Gente, é curioso, né? Porque é difícil nós falarmos sobre isso em uma live. E eu vou ser sincera, eu mesma não sabia a importância que tinha a maturidade, a menopausa com a saúde bucal. E a gente vai descobrir isso, é muito mais do que vocês imaginam. Então, eu vou ter a honra de convidar aqui a doutora Débora. Boa noite a todos, Ellen, doutora Isabela. Esse aqui acho que é claro que pode. Enfim, todos muito bem-vindos. E quem quiser fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Vou chamar aqui a doutora Débora, da clínica. Que bom que você está aqui. Oi, Fê, boa noite. Vamos falar sobre dentinhos aí. Ai, Boa noite, doutora Débora, tudo bem? eu tô ótima. E você, como é que você tá? Tô Tô vendo bem, que tô você tá bem linda, feliz. né? Toda produzida. Eu vim assim como correndo no consultório e vim direto pra cá. Ah, mas eu vou conversar com a doutora Débora, né? Então, por favor, eu tinha que caprichar aqui. Fazer Obrigada, uma minha filha. moral. Tá tudo bem? Que Tudo prazer enorme. Que apresentação boa que o nosso amigo em comum nos fez, não, Patrícia? Que gostoso, porque eu tive uma Pois é. experiência muito gostosa com você. E ter feito você se aproximar da gente na clínica, de você ter ido nos buscar, eu fiquei muito feliz e fiquei super feliz com essa tua ideia de você nos trazer aqui para a gente fazer esse bate-papo, que eu acho que é de suma importância. As pessoas às vezes não entendem o que acontece com ela e acaba, na verdade, criando um receio até mesmo de poder fazer um tratamento ou qualquer outra coisa. Mas vamos deixar você falar. Eu que fiquei muito grata, assim, muito feliz mesmo de ter conhecido você. E olha, eu vou falar, eu tenho falado para todo mundo, para as minhas amigas, gente, conheci uma dentista foda, com todo respeito. Eu falei, gente, eu fiquei realmente impactada, impressionada, assim, não só com a sua clínica, mas com o seu atendimento, com a sua anamnese, todas aquelas perguntas para responder e todos aqueles exames que você fez em mim. Eu falei, gente, ela ficou aqui, ó, apertando aqui e vendo questão de mandíbula, de mordida. E, enfim, e nós conversamos sobre menopausa, ele deu esse clique. Eu falei, eu nunca, vou ser sincera, eu nunca relacionei a importância da saúde bucal com menopausa. E a gente percebe que muda depois que nós conversamos. Eu falei, mas é verdade, tem uma série de coisas que mudam, mas eu nunca associei. E acredito que muitas nunca associam, porque eu vejo assim aqui na comunidade, todo mundo fala das questões de fogacho, de irritabilidade, todos os sintomas que são comuns, mas nunca ninguém fala sobre a questão da boca, dessa saúde oral e como isso é importante. Eu falei, meu, vamos falar sobre isso. Porque a Porque, porta de entrada de tudo na nossa vida é pela fase oral. Então, quando você sabe identificar alguns processos, você acaba avaliando o paciente de uma outra forma. Então, o que mais assim, me despertou para toda vez eu sempre fazer algumas perguntas como essa, aquele exame que você falou que eu fico apertando, aquele exame se chama exame de apalpação. E muitas vezes tem pacientes que despertam uma dor, né? Dor pontual ou dor de apertamento, às vezes processos inflamatórios. Então, isso é muito importante você detectar durante o exame clínico. Mas eu acho que o mais importante de tudo é você poder explicar para o paciente o que isso pode causar para ele e como que você pode evitar. Então, eu estava vendo, assim, eu assisti que o Devon acabou mostrando para a gente, ele acabou mandando para mim que você fez uma entrevista com a Astrid e que ela estava falando sobre as mulheres, as causas, os efeitos, que ela fala, Deus que me livre menopausa, porque realmente Deus criou a mulher, mas ele podia não ter criado a menopausa. é, é uma fase puxada, realmente. E esse evento foi, assim, foi muito curioso, porque foi um debate sobre menopausa, cada uma falando de um sintoma, de uma dificuldade, muitas que demoram para cair a ficha.
que, ai meu Deus, isso não está acontecendo comigo, não é possível. É Nossos uma fase filhos, muito, não associam. muito desafiadora. O que Mas assim, doutora Débora, porque a boca, eu não sei se eu estou errada, mas a saúde bucal é muito negligenciada aqui. As pessoas deixam muito na questão da emergência para começar. Independente da fase da menopausa, as pessoas correm com dor, percebem que tem uma cárie. Quer dizer, pode ser que eu esteja errada, mas eu percebo que isso não é olhado já no dia a dia. o que E aí, acontece assim, eu vou te ser super pontual. Eu sempre fui píssica com essa parte de prevenção e desinflamação e descontaminação intraoral. O que significa desinflamação, descontaminação? É porque todo o processo inflamatório ele vai te causar alguma coisa no futuro. E o processo inflamatório, quando ele é intraoral, ele é o primeiro sinal de alerta que teu corpo está inflamado. Então, você tem como diagnosticar o paciente de uma forma um pouco mais ampla, que é o que a gente cria uma palavra chamada holística. Tem gente que acha até que é uma coisa astrológica, não tem nada a ver isso, você vê o paciente todo. como um todo. Mas ninguém entende que é uma coisa extremamente acessível e muito, mas muito mais barato do que você tratar a doença. Então, é muito melhor você fazer a prevenção do que você ir direto tratar no foco da doença instalado, que você mesmo instalou e que você não entendeu o que estava acontecendo. E, às vezes, medo de ir ao dentista, medo do valor, medo do que, na verdade, do desconhecido. Então, quando você tem medo, você estanca. Você não tem aquela reação de ir à frente, de tomar uma atitude. E a ausência da tua atitude é que vai causar cada vez mais danos. E esses danos é que vão dar no processo degenerativo. O que a gente tem que entender, infelizmente, que no processo da menopausa, hoje, antigamente, falava-se que a mulher, como durava-se muito mais tempo, então é por isso que ela tinha mais problemas e que eram mais identificados. Isso, na verdade, é um fator histórico que hoje, com os estudos, com as pesquisas pontuais, sabe-se muito bem que o declínio dos estrógenos, eles vão fazer com que você tenha uma falha da cognição que pode um dia te levar ao Alzheimer. Então, olha só a que ponto nós estamos. E há pouquíssimo tempo, hoje, em 2021, saiu uma pesquisa espetacular falando do processo inflamatório gengival que vai fazer com que você tenha esse start, é como se fosse o precursor do Alzheimer. Então, quer dizer, o gatilho para o Alzheimer está na tua boca, porque você fica com medo ou de passar o fio dental ou com preguiça. Ah, mas eu estou passando fio dental, sangra. Hoje mesmo, muito bonitinho, uma menina de 11 anos, ela é filha de um paciente meu e ela mora na Suíça. E aí ela falou, mas sangra. Eu peguei e falei assim, sangra por quê? Porque quando você passa o fio dental e ele causa o sangramento, é porque você já tem o processo inflamatório instalado lá. O que é isso? É simples. Você tem a comida entre o vão dos dentes, essa comida vai fermentar, vai inflamar aquele tecido, vai abrir uma porta de comunicação oral com o meio externo, ou seja, as bactérias vão ficando trocadas. E quando você passa o fio dental, ela vai romper e vai fazer com que você tenha o sangramento. Explicando da forma mais vulgar e simplista possível. Sim, claro. Se você não usa o fio dental, você aumenta a possibilidade de processos inflamatórios. Não só intraoral, como sistêmico. Por quê? Porque a gengiva ela tem uma microvascularização que faz com que você tenha toda uma comunicação sistêmica. Então, essa inflamação ela pode se alojar em várias outras coisas. Ela pode vir na região de cognição neural, ela pode se instalar nas artérias do seu coração, ela pode se instalar nas paredes dos seus rins, ela pode parar nas suas articulações. E o processo todo, até mesmo hoje eu vi uma paciente que falou, eu tive um processo super sério, que eu tive uma infecção na região das glândulas mamárias. Então, assim, já existem comprovações. Então, assim, tem gente que banaliza, ou até mesmo dentistas, ou médicos banalizam pela essa precursão e falam assim, que bobagem, imagina. Mas é a mesma bactéria, é o Streptococcus mutans, que está na tua boca, que eles já descobriram na válvula do coração, no pulmão, no rim. Então, quer dizer,
não pode banalizar, porque isso hoje existe uma comprovação científica. Após o Covid, nós ficamos muito mais atentos em relação a processos inflamatórios, porque a gente já sabe que tudo que é inflamado no teu organismo é pior. Por exemplo, se você come um glúten, se você tem uma lactose, mas se você tem um processo degenerativo que vai ter um processo de inflamatório, o que vai acontecer com você? Ou você vai ter uma diarreia, você vai ter um mal-estar, você vai criar um processo inflamatório sistêmico que não vai ter absorção dos nutrientes, de vitaminas e tudo mais, e que vai criando o quê? Menos acesso a você ter uma qualidade de vida ideal. Então, voltando à menopausa dentro da boca, o que isso acontece? A menopausa, quando a gente tem uma queda hormonal, a gente tem que entender que a gente tem um começo de início de perda óssea. Então, você vai ter, intraoral, você tem como que a gente chama de uma remodelação óssea. Ah, mas como que é isso? Porque o nosso sistema total orgânico, o nosso crescimento ósseo é no sentido longitudinal. Então, você vai tendo essa queda muscular facial ao longo da vida, mas quando você tem uma queda hormonal, você acredita que isso vai ser um processo acelerado, um processo mais avançado. Por quê? Porque se você tem uma queda hormonal, como por exemplo uma testosterona, a testosterona ela é responsável para ter uma aderência dos colágenos e elastina no seu músculo. Se você tem, na nossa menopausa, uma queda de testosterona, porque o que faz com que você segure melhor a tua mandíbula, para você ter uma sustentação ósseo-esquelética? Também são os músculos da face, a pele e o músculo. Quando você tem essa queda hormonal, você faz com que você não tenha essa estabilidade tão boa. E por uma consequência, tem muita gente que me procura na clínica e fala: meu Deus, eu não estou entendendo por que mudaram meus dentes, por que meus dentes movimentaram, por que minha boca está mais murcha, por que quando eu sorrio meus dentes estão esquisitos, nossa, parece que fez um efeito mexerica comigo, parece que eu estou ficando exprimida, eu perdi a altura, então eu fico com o bigode chinês mais pronunciado. Então, isso tudo, essa perda de altura dos dentes, fazem com que você tenha um aplanamento do seu sorriso que deixa você com um sorriso mais envelhecido. E isso pode ser uma consequência de não só a queda hormonal que te gera um certo estresse e te leva a alguns outros apertamentos, não estou dizendo que esse seja o fator inicial, não estou dizendo isso, mas é um dos precursores. Mas o que você tem que entender é que quando você perde uma estabilidade de equilíbrio na sua boca, os seus dentes, quando você mastiga, eles vão dando como se fossem microtraumas. E você vai ter perdas de altura e de estabilidade. Não só de altura, mas de contato lateral. E isso vai fazendo com que você tenha um desgaste generalizado em boca. Então, quantas e quantas pessoas que chegam na minha idade, não na sua, e que quer fazer uma reconstrução e que muitas vezes a gente orienta que não precisa desgastar, que você pode fazer uma ortodontia, dessa ortodontia você pode fazer um clareamento, desse clareamento você pode restabelecer a altura que você perdeu e devolver uma estética que no passado ela foi perdendo. Então, é normal isso? Infelizmente, não é que seja normal, mas é o que a gente visualiza dentro e tem como ter um retorno daquilo que você perdeu com a queda hormonal, com a queda da idade e tudo mais. E uma das coisas que, infelizmente, acontece muito, que é uma investigação muito forte que a gente faz na clínica, que você viu essa preocupação, né, Patrícia? A gente tem muita preocupação com essa parte gengival preventiva, acúmulo de cálculos, inflamação gengival. A gente pega no pé, como tem que escovar, como tem que passar a escovinha, porque depois de uma determinada idade a gente precisa que tem outros auxílios técnicos, além do fio dental e escova de dente, como também escovas interdentais, porque às vezes o fio dental ele não vai alcançar aquela perda óssea que você teve, infelizmente. Mas o que a gente faz, antes de mais nada? A gente pergunta muito sobre a parte respiratória, a gente pergunta demais sobre a qualidade do sono. Por quê? Porque com a queda hormonal,
a gente tem uma modificação da qualidade do sono, porque você tem uma Sim, diminuição da absorção da melatonina, e aí vai tendo todo um quadro. E o que que você encontra? O que que a gente dá de encontro com isso tudo? Ah, a gente vai visualizando demais, Patrícia, as pacientes que reclamam muito de ronco. Ela fala, sim. nossa, nunca ronquei. Eu nunca ronquei. Como é que eu estou roncando agora? Meu Deus do céu! Mas a preocupação dela não é com a saúde dela, com o que o ronco vai fazer, mas a preocupação dela é o que o marido vai achar. Ah, eu comecei a roncar, já era, perdi o marido. Então, assim, o que que acontece? O ronco, ele não deixa você ter uma qualidade, como que eu digo, de regeneração intracelular. Você não tem um sono profundo a ponto de você renovar as suas células intracelulares. Então, isso faz com que você tenha um desgaste. E Uhum, você vai tendo o que a gente chama de microdespertar. Esse microdespertar é aquilo que você não tem, aquele sono profundo, gostoso, que sim. quando você acorda, você não está cansada. Você, quando acorda, você fala assim, ah, que delícia, me refiz do meu sono. Não, tem paciente que quando acorda, fala, ah, que vontade de continuar dormindo na cama. Ou Sim. ele acorda no meio da noite para urinar. Então, isso tudo são indícios de sintomatologias de que você está com esse distúrbio do sono. Mas o que que o dentista tem a ver com isso tudo? Porque quando você tem Uhum, distúrbio do sono, você tem que observar se o paciente tem ronco e apneia, ou só apneia, ou só ronco. Então, nós temos que tratar. Porque o ronco, ele também vai ativar um pouco o teu refluxo. E quando você tem um pouco de refluxo, você, por consequência, vai ter manchamentos dentinários. Você vai ter os dentes mais acinzentados, mais nossa. esverdeados, porque isso vai manchando os dentes. Então, não Uhum, adianta eu fazer um tratamento paliativo e clarear. Eu tenho que saber a causa do manchamento. Então, uhum, é muito interessante observar isso, porque os desgastes nos dentes por um refluxo é diferente. Então, não adianta eu colocar qualquer tipo de material ou tratar o paciente uhum. sem a gente poder saber. Nossa, doutora Débora, parece assim, olha, a impressão que eu tenho, sabe aquele dominó que você coloca um do lado do outro, aí você dá uma batidinha e faz... Mas Meu é, Deus, são tantas mas coisas, é, tantos mas é. pontos, que parece que um vai desencadeando o outro. E é um desespero. Agora, vamos lá. Peraí, então, retomando aqui a questão é, da falta de hormônios, essa confusão toda. Até perguntaram aqui, mas era a minha pergunta Pode também. falar. Porque, pelo que eu entendi, né, ocorre essa perda óssea, ocorre perda de colágeno, e aí eu tô falando bem no popular para ver se eu entendi. O músculo, né, ele cai, e aí os dentes ficam, eles começam a ceder um pouquinho por causa dessa perda óssea, uma série de problemas que ocorrem. Quando nós fazemos a reposição hormonal, isso também ajuda, inclusive na saúde bucal, para não ter esses problemas todos? Ou não tem relação? Não, Seria não, um não. outro tipo de procedimento? O que acontece é assim. Infelizmente, aquilo que você já desestabilizou, entendeu? E você já teve como perda de estrutura óssea, você não consegue recuperar mais aquelas retrações que você teve por perda óssea significante, tá? O que é uma perda óssea significante? Não sei se você já ouviu falar, problemas do periodonto. Periodonto é o dente encaixado dentro do osso, em cima do osso nós temos a gengiva. Isso nós chamamos de periodonto. Então, o que acontece? Quando você tem uma perda do periodonto, ou seja, perda óssea ao redor do dente, dando uma retração gengival, significa que aquilo que você perdeu como estabilidade óssea, o osso nunca mais vai regenerar, mesmo você tomando osso. Desculpa, hormônio. Mas Uhum. você pode estabilizar, dar um stop para que você não entre em declive em processo degenerativo maior. O que a gente tem hoje como recurso são as cirurgias gengivais, que são reconstrutoras e reparadoras dessas retrações e perdas ósseas que fazem com que você estabilize e pare de ter aquela sensibilidade desejada e pare de ter aquelas retrações que
esteticamente não são as melhores do mundo. Mas, iniciando do início, quando eu comecei a dar esse exemplo dos processos inflamatórios gengivais, eu só Sim, citei o processo de Alzheimer. Mas na boca, nós encontramos, e são alertas para você identificar várias doenças, como hálito cetônico, por exemplo, quem tem diabetes, doenças pulmonares pelo uma halitose. Então, isso tudo, a boca, ela é um sinalizador de algumas coisas falhas no teu organismo. E hoje, você sabe melhor do que eu, você é uma mulher que se cuida, uma mulher que se cuida com a alimentação, uma mulher que sim. faz esporte. E esses dois pilares são os mais importantes hoje, que nós sabemos que o processo nutricional, que o processo de você ter um esporte na tua vida, são duas coisas totalmente aliadas para que você tenha uma qualidade de vida e que você pare de ter processos inflamatórios, quando, óbvio, você tem uma super boa vontade de aliar o esporte com a alimentação e você é super rígida de não sair de uma dieta, de não comer um açúcar, de comer alguma coisa. Então, isso tudo são precursores pontuais para a gente observar numa paciente e poder orientar da melhor forma possível. Então, muitas vezes, uma odontologia ela tem que estar ligada a uma clínica não só multidisciplinar, com todas as Sim. especialidades, mas interdisciplinar, onde eu tenho que ter um contato com uma nutricionista, eu tenho que ter um contato, às vezes, com uma ginecologista, eu tenho que ter contato Uhum. com uma endócrino, eu tenho que ter contato com o neuro, eu tenho que ter contato com... Porque o neuro, o neuro, otorrino, pneumologista e cardio, eles são os que mais me auxiliam para que eu possa identificar o distúrbio do sono. Porque existem Uhum. multifatores para que eu possa ajudar o meu paciente a tratar, por exemplo, um ronco. Eu trato como? Ah, Aí eu vou tratar de que forma? Com aparelho? Com laser no fundo de garganta? Eu vou fazer com que ele faça exercícios de fisioterapia? Eu preciso que ele entre no uhum. processo cirúrgico? Tudo isso tem que ser avaliado, tá, Patrícia? Então, assim, a gente precisa ter realmente uma noção, por isso que aquela anamnese parece Sim. um questionário de milhões de perguntas, mas é porque ele vai coletar dados para que eu saiba mais ou menos te orientar e te tratar da melhor forma possível, entendeu? Que GPS eu preciso para te tratar? É o sono? É a queda hormonal? É a parte de inflamação oral? São doenças já instaladas? Perda de altura, é um tratamento ortodôntico, é um tratamento. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa lidar, porque isso é só o introral, imagina o resto. Nossa, não, porque a gente tem essa ideia bem bobinha de que não, o dentista só vai cuidar do meu dente, pronto. E como se fosse algo à parte, né? A saúde da boca, ela faz parte de todo o restante do corpo e tem que ser olhado. Como você comentou, pode ser que seja um indício. Ah, eu tô com o dente mais escuro, acho que é porque eu tomei um café. Às vezes não. Pode ser porque tá com uma questão muito mais séria, dormindo mal, que nem você falou bem, refluxo, escurece. É, pode ser uma questão muito mais Muito, profunda e que tem que ser investigada. muito, muito. Hoje foi muito engraçado. Como a gente puxa, a gente atrai algumas coisas, né? Hoje de manhã, quando eu cheguei na clínica, eu encontrei com uma vizinha minha de prédio. E encontrei ela muito rápido, tal, não sei o quê. E depois, quando eu saí para almoçar, eu encontrei com ela de novo. Aí, quando estava na hora do almoço, ela já estava assim. Aí eu falei, Adriana está com menopausa? Ela começou a rir, ela falou, ai, nem me fale. Eu estava com hormônio há 5 anos, eu estava ótima. De repente, a minha médica resolveu tirar o meu hormônio. Eu estou péssima. É um calor, é uma irritação, é dor no corpo, eu tenho dor no tornozelo, dor no joelho, dor nas costas. Tipo, acesso Coitada, é muito difícil reclamar de dor, é verdade. é porque é É um muita. processo inflamatório, entendeu? Porque o que Hum, acontece, Patrícia, assim, parece que tudo vai grudando um no outro. Então, vamos supor que se você for uma pessoa que foi preventiva antes de você iniciar o processo da menopausa, você está com o teu corpo mais desinflamado. Então, para que um médico, um dentista tratar de você é muito mais fácil. uhum. Agora, se você de repente chega na surpresa e já chegou com aumento de peso, um excesso de gordura visceral,
que isso dificulta a respiração noturna, que aumenta refluxo, que tudo mais, blá, blá, blá. Então, assim, você já veio num processo como se você se largou um pouco, entende? Aham. Então, para eu tomar, para eu desinflamar, para que esse médico me ajude a fazer as coisas da melhor forma possível, são vários tripés juntos para a gente poder dar qualidade de vida a esse paciente. Uhum. Então, no caso dela, que nem ela falou, eu tenho muita dor no corpo. Então, são Exato. processos inflamatórios e ela já estava nítido para mim que ela já estava com excesso de peso muito grande. Entendeu? No mínimo de 10 a 15 quilos acima de um peso para você ver que não está com obesidade. Então, são esses detalhes que você vai visualizando, vai aprendendo, vai ouvindo, Uhum. vai tendo trocas de informações com os médicos e fazendo com que você amplie teu conhecimento, que é muito interessante, porque receita caseira é muito fácil de dar, não é? Sim. Chegam para você e falam assim: ah, para, Débora, usa testosterona. Uhum. Tá. Aí eu vou usar testosterona porque eu ouvi que a Patrícia tá linda, maravilhosa, com a pele super bonita, o corpo todo sarado, tal, tem ânimo, tem libido, tem vontade de fazer as coisas, não tem cansaço. Só que a Débora tem alguns problemas. A Débora Sim. pode ter o quê? Endometriose, a Débora pode ter adenomiose, a Débora pode ter SOP, SOP é síndrome do ovário policístico. Você não sabe o que a Débora tem. E Uhum. de repente ela toma uma testosterona indicada pela amiga. E aí ela fala: Nossa. ah, é hormônio bioidêntico. Não existe hormônio bioidêntico. Todo o sistema manipulado de hormônio é hormônio. Uhum. Então, aí que eu falo, as pessoas não podem, em certa. Tem idade para tudo, mas tem uma idade que você não pode errar. Porque se você Sim. erra, o teu prejuízo vai ser muito maior. Uhum. Então, tem que ir ao médico, tem que fazer o processo investigativo, tem que conversar com a ginecologista, tem que verificar o que Uhum. uma testosterona causa num jovem ou numa pessoa de idade com queda hormonal. E Uhum. não é para todo mundo. Então, É. assim, tem que ter um controle, sim. Então, por exemplo, eu estou falando por mim, tá? Porque uma vez uma amiga minha toda natureba falou: ah, usa maca peruana. E aí eu estava no início da menopausa. Aí a tonta aqui foi usar a marca peruana. Só que para mim ela interferiu, porque Uhum. eu tive um processo já mais degradativo. Então, assim, nem tudo que é natural também é saudável e Claro. você precisa ter. E hoje, Patrícia, nós temos médicos integrativos Sim. espetaculares, que são pessoas que vão te dar uma orientação. Lógico, tem todos os níveis, mas assim que vão te dar uma orientação da melhor forma possível para você não só saber envelhecer, que hoje a gente não chama mais de envelhecimento precoce. A gente chama, na verdade, a preventividade da idade, para Uhum. você ter uma qualidade de vida melhor. Então, é Sim. isso que a gente quer. A gente não quer só te rejuvenescer de dentro para fora, é também de fora para dentro, mas que a gente tenha saúde. Então, essa Sim. saúde, ela tem que ser mental, ela tem que ser física e emocional. Quando você não tem essas três coisas, você tem um desequilíbrio. E o resumo de uma vida se resume numa única palavra, que eu vivo falando isso: equilíbrio. O equilíbrio Uhum. resume tudo. Então, quando você tem um equilíbrio saudável do teu corpo, da tua nutrição, dos seus exercícios, da tua respiração, qualidade de sono, gente, tudo isso é saudável, tudo isso é Sim. uma forma balanceada, equilibrada, para que você tenha uma vida melhor. Eu não sei se Uhum. você é nova, né, Patrícia? Eu acho que você ainda não entrou no processo de menopausa. Tá entrando agora. Descobri há 2 meses. Aqui, ó. Na sofrência, minha filha, tá Seja puxado. bem-vinda! Eu já estou É, que bem na gostoso. tua frente. Tem um caminho ainda, tem uma jornada. É, Mas tudo bem. Faz parte, a gente tem que encarar e ir lógico, atrás, né, das possibilidades. Mas lógico. sabe o que eu achei interessante, doutora Dero? Que ontem, esse evento que eu fui, inclusive, eu descobri que é importante, além desses médicos, que bom que agora a medicina está sendo mais integrativa mesmo, porque não dá para separar a gente como se fosse só cada partezinha do corpo e não olhar no todo, e os médicos estão se conversando, mas eu descobri que, além do ginecologista, além do endócrino,
Também é bom dermatologista. E agora também eu descobri que é importante dentista. Porque, sério, eu não sabia que era tão importante nós cuidarmos disso durante a menopausa. Tanto porque fala muito se da pele, que resseca tal, e o dermatologista pode acompanhar. E agora toda essa informação que a gente está tendo dessa questão oral. Porque nós ficamos mais suscetíveis, né? Na verdade, é suscetível mais a inflamações, a essas mudanças, também estéticas que seja. E também são, pelo que eu estou entendendo aqui, são pontos de atenção para outras coisas que podem acontecer, né? Mas nós ficamos mais frágeis em termos de saúde oral na menopausa. É isso. Porque Por você isso que é vai tão importante. foi bom você ter perguntado isso, porque assim, nós vamos tendo um declive da região hormonal, que faz uma alteração da deposição óssea. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito besta, tá? Mas uma coisa que eu sou muito atenta. Então, quando eu vou fazer um implante numa paciente minha, Hum, e eu sei que ela tem em torno de 50 anos, mas é batata. Eu sempre peço para ela um exame chamado PTH, que é o exame do paratormônio. Por quê? Porque se o paratormônio tiver, o PTH tiver alto, ela hum, significa que ela tem uma menor absorção de vitamina D. E se eu fizer uma cirurgia nela de remoção óssea e enxerto ósseo, eu vou perder. Ela não vai ter nenhuma absorção. Então, para você entender a gravidade da alteração hormonal e da idade, você precisa ter um conhecimento sistêmico muito maior e muito mais preciso. Então, para eu uhum, entrar no processo cirúrgico, eu tenho que aumentar a vitamina D dessa paciente, para que uhum, quando eu for instalar um implante ou for fazer qualquer procedimento cirúrgico, levantamento de seio, enxerto ósseo, alguma coisa, eu ter, na verdade, um resultado cirúrgico favorável. Porque essa pequena alteração de vitamina D e de paratormônio fazem com que eu tenha esse desequilíbrio. Então, paratormônio alto, vitamina D baixa. Se eu aumento a vitamina D, eu diminuo o paratormônio. Deu para entender? Por quê? meu Porque ela Deus. rouba o cálcio do teu osso. Então, por exemplo, às vezes eu entro com uma fórmula extremamente balanceada, que é de vitamina K2, MK7, Sim. ácidos fólicos, vitamina D, para que o paciente tome sublingual após o almoço, durante o almoço, para que crie uma suplementação para Olha, quando eu entrar com qualquer procedimento cirúrgico, eu ter sucesso clínico, para eu não prejudicar esse meu paciente, entendeu? Então, isso é entendi. super importante. E às vezes, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, é que nem você acabou de falar, né, Patrícia? Ah, Às vezes a gente pergunta, tem pacientes mais novas que você, por exemplo, com 45, 43, e aí eu pergunto, eu falo assim, tudo bem com você no procedimento hormonal? E ela fala, não, eu tô ótima, tô super bem. E na verdade, quando você vai pedir um exame, você vai ver que está em desequilíbrio. Então, aí uhum, você acaba uhum. alertando a paciente sobre esse desequilíbrio. Então, nós vamos trabalhar em conjunto com o médico para que você não sofra duas vezes. Porque não existe coisa pior no mundo que você fazer um tratamento que seja desagradável. Ou um tratamento Sim. que você vai relevando. Que nem você falou, ah, mas é muito comum ter perda óssea. É muito comum, porque você vai tendo essa transformação óssea, essa remodelação e esse cálcio, essa deposição óssea, ela começa a ser roubada se você não está com o hormônio correto ou se você está em desequilíbrio. Então, você precisa examinar o paciente com muito carinho, mas muito Uhum, carinho para você não ter problema. Hoje, a gente sabe perfeitamente, através de não só de uma odontologia integrativa, como também a medicina integrativa, que os depósitos de cálculos dentários em excesso, em acúmulos de excessos de uma velocidade muito grande, significa que você já está com desequilíbrio de cálcio no teu corpo. E muitas vezes, antigamente, eu estou formada há 33 anos, mais 5 anos, então assim, há bastante tempo. Nunca eu tinha ouvido falar disso. Então, se você não se atualiza, se você não estuda, se você não vai cada vez mais investigando, você uhum, faz o que você prejudica quem? O paciente. Tá? Então, hoje, graças a Deus, você acabou de falar da medicina integrativa, então, assim, a mensuração dos exames de sangue, por exemplo, se uma vitamina D tiver 25, para o uhum, médico está ótimo, para nós não. Se eu for fazer abaixo. se para a gente poderia ser um pouco mais elevado, porque nós Uhum, se vai entrar com processo cirúrgico,
a gente gosta de melhorar e suplementar esse osso para o paciente. Então, são essas coisas que a gente vai observando com a idade. Sim. E um dos outros fatores que a gente prejudica, a gente observa demais, é a litose, que ninguém gosta de tocar nesse assunto. Perguntaram sobre isso. Boa, alguém fez lá. Ai, por favor, fale sobre a litose. Opa. Então, a litose, ela é uma consequência de vários fatores, tá? Uhum. Então, quando eu aprendi na faculdade, eu aprendi com uma senhora que trabalhava muito com essa parte de halitose, então ela falava que a litose pode vir desde aqui da região dos seios da face até a região retal. O que significa isso? Significa que os gases que percorrem no seu corpo, eles podem ser exalados através do seu hálito, tá? Certo. Então, quando você tem uma sinusite, esse processo inflamatório sinusal, você acaba tendo uma halitose diferenciada. Fundo de garganta, as amígdalas inflamadas com pus, que são as amidalites, processos de corrosão, de refluxo, de corrosão, você acaba tendo uma halitose diferenciada. Se você tiver um problema de pulmão, você também pode ter problemas de halitose, problemas de estômago, problemas de intestino. Então, isso tudo, esses hálitos, vêm dos gases. E os japoneses inventaram uma máquina que faz a coleta desses gases para saber exatamente da onde esse gás está vindo do corpo. Interessante. Muito interessante. E esses gases acabam, na verdade, relatando ou mostrando que você está com um processo inflamatório que nem você imaginava que poderia estar. Então, é bem interessante, porque o dentista ele tem que saber identificar, então, todos esses processos inflamatórios e também problemas de vesículas ou aftas ou alguma coisa que são recorrentes, que são distúrbios de pH oral, de pH estomacal, que isso faz com que você tenha problemas no futuro. E isso tudo recorre em quê? Nos dentes também. Então, é um processo, você vê que nós somos um todo, que a boca faz parte de um corpo e o corpo faz parte de uma boca. Então, você tem que entender que hoje você tem que examinar o paciente de uma forma integrativa. Se você não examinar, você acaba sendo deficiente com o seu paciente. Mas se a pessoa tem uma questão de halitose, às vezes a pessoa não sabe, mas alguém fala, né? Porque não sei, parece que é isso também. O dentista, ele consegue identificar, assim, já da onde que vem? Existe algum procedimento que dá para ter uma noção? Muitas vezes, o processo de halitose, ele vem de alguns procedimentos intraoral, como, por exemplo, a língua fissurada, que daí acumula comida, e se o paciente não limpar a língua, ele fica com essa língua fermentando e dá uma halitose desagradável. Os processos inflamatórios gengivais, que é aquilo que eu te falei, tem gente que não usa fio dental 3 vezes ao dia. Ai, Débora, 3 vezes ao dia? Aí eu brinco, você vai no banheiro, você limpa teu bumbum? Aí, lógico, eu falei assim, então, na boca é a mesma coisa. Por quê? Porque se você não limpa o bumbum, vai ter uma assadura, porque você vai deixar restos das suas fezes ou restos de detritos que vão criar um processo de acidez. A mesma coisa na boca. O resto de comida que fica entre o vão dos seus dentes, ele vai gerar um processo inflamatório que ele libera. Essa bactéria vai liberar uma toxina que inflama a sua gengiva. Então, se você não tem gengiva inflamada, a incidência de você ter um precursor de Alzheimer é muito menor. Aí deve começar a ver Alzheimer. Gente, não é só o Alzheimer. É uma porta de entrada. Eu, na época do Covid, eu ficava desesperada com os meus pacientes e pós-pandemia, muito mais. Por quê? Porque as pessoas se largaram, as pessoas se abandonaram. Então, não é porque elas quiseram. Às vezes relaxa, está mais largada porque está em casa, não quer esse trabalho híbrido também, está desconcertando demais. Então, assim, o que acontece? A gente tem que ter uma noção que hoje em dia você tem que ter uma higiene intraoral para parar de ter essa litose. Por quê? Fermenta. Cria uma fermentação oral, você vai ter o quê? O bafo. A litose.
Então, assim, então tem como eliminar? Tem. Limpando melhor a língua, limpando melhor a gengiva, fazendo com que você tenha um bochecho mais agradável. 3 vezes ao dia é o ideal. Não precisa limpar a língua 3 vezes ao dia, a não ser que você tenha a língua fissurada ou sabugosas. São línguas pilosas, né, que a gente chama. Que tem uma característica genética e muitos pacientes têm. Mas, assim, gente, é tão gostoso você higienizar a boca, fazer uma escovação, ter aquele hálito agradável. Porque, assim, tem gente que gosta de ter um ciclo vicioso, Patrícia. Tem um Uhum. mau hálito, vai lá, chupa uma bala. Gente, aquela bala que ele chupou vai fazer com que você tenha uma fermentação. Então, não É importa se verdade. é diet, se é com açúcar, ele vai provocar essa Mas com o fermentação. chiclete tá tudo certo, né? Por exemplo, assim, se for, Patrícia, juro, até falo para meus pacientes, se for tem gente que corre demais e às vezes está naquela coisa, vai, almoça, putz, esqueci o fio dental e tal, masca o chiclete ou come uma maçã. Por quê? Porque o Uhum. mascar chiclete faz com que você tenha uma remoção da adesividade da placa bacteriana, porque a placa bacteriana ela tem uma ventosa, que ela só Uhum. sai com atrito, ela só sai Uhum. com escovação e fio dental. Uhum. Waterpick, gente, pelo amor de Deus, um jatinho de água para tirar, ele só vai remover o excesso de comida. Ele não remove a placa bacteriana. Portanto, você não tem como remover aquilo que vai criar o processo inflamatório. Então, você está Uhum. disfarçando uma limpeza. O Sim. fio dental, escova de dente, intradental é que vai, interdental é que vai, na verdade, ficar com isso. Ó, tem gente perguntando se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva, Paty? Vai, opa, ficará salva com certeza. Já Tá. fica tranquilo. Manda para os amigos. Mas assim, isso se a questão da litose for a higiene, né? Isso. Mas agora, se eu for ao dentista e faço tudo direitinho, e aí você percebe que, poxa, a higiene dela tá bacana, tal. Opa, peraí, pode ser que seja uma outra Aí a coisa. Então, eu não gente sei faz se o teste encaminha. de gases, que é o teste da litose. Você tem, se você faz esse Faz, teste? lógico, nós fazemos. Ô, gente, pelo amor de Deus, todo mundo na doutora Débora para fazer esse teste. Não, 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 Ó, não. sentiu o bafo do amiguinho? Começa Doutora a Débora, escovar os por dentes e favor. depois vai na doutora dela. Tô brincando. Não, gente, é Gente, assim, ó. que É um demais! teste extremamente acessível, muito bom e barato de se fazer. O que você tem que entender, Paty, é que muitas vezes a litose ela vem de fundo de garganta e vem da gengiva e da língua. Tá? Tanto é Uhum. que aquela máquina que eu introduzi na clínica há 1 ano e meio, que é essa técnica suíça, você lembra que é um pigmento que a gente faz? Sim. A gente pigmenta o céu da boca, a bochecha, a língua e sublingual. E Uhum. nessa pigmentação, a gente higieniza toda você. Higieniza o céu da Sim, boca, higieniza tudo que está pigmentado. sim, Então, é a gengiva, é a parte dos dentes. Então, assim, por que que eles fizeram isso? Porque eles sabem que a microbiota alterada pelo pH não é funcional. Então, é como se fosse um probiótico natural na tua boca, entendeu? hum, Os probióticos intestinais, a sim. gente também usa os probióticos naturais através dessa máquina. Então, assim, é Hum, uma coisa extremamente fácil de se fazer, acessível, que você viu, e é uma coisa que você sai você incute na sua cabeça uma nova mentalidade de higiene. Por quê? Porque sim, essa é higiene, verdade. ela é fundamental. É verdade. E ó, vou te falar, doutora Débora, eu achando, ah, nossa, tô arrasando, eu sempre passo, escovo, tá tudo certinho. Cheguei lá, passei aquele negocinho azul. Ai, meu Deus, perdi a dignidade, porque eu vi que tava errando e um monte de coisa na escovação. Inclusive, porque eu tinha essa mania de fazer força e minha escova sempre abria. Aí, não, é levinho, tem que ser girando devagarzinho. Me explicaram direitinho, tintim por tintim. Até questão de passar, por exemplo, fio dental. Não sei se as pessoas sabem. Passou, não é para ficar repetindo onde já passou, né? Tem que ser sempre o fio novinho, assim. Então, é fio para degal que a gente tem que O usar que mesmo. você mais Eu gostou dessa achava que dava para limpeza, ficar Paty? repetindo. O que te impressionou nessa limpeza? Então, primeiro a questão por exemplo, em relação ao fio, que ela explicou que a gente passa, puxa, como se estivesse abraçando o dente e passa assim, né? Aqui do lado, não é fazendo assim, indo para cima e para baixo, não é para ficar repetindo o fiozinho, porque ele descama, né? Então, sempre passando um fiozinho novo em cada trechinho de dente. Eu juro que eu não sabia, eu fazia assim, já achava que estava bom e
Ah, tá limpinho aqui, vou usar de novo. E não é para usar de novo. E a questão da escova também. A escovação, aquela coisa assim, de ir até o final da gengiva e voltar em movimentos circulares, macia, porque eu achava que a escova mais dura limpava melhor. E descobri que não é pelo movimento. E é ter essa paciência de ficar repetindo o movimento. Então, gente, são detalhes Exato. que não falam pra gente. Claro, no começo fala, ai meu Deus, que preguiça, dá trabalho. Mas chega, é igual dirigir carro, né? Chega uma hora que aquilo já fica mais automatizado e você tá fazendo. E é importante, é muito melhor do que depois ter Então, que fazer um tratamento. a gente está pontuando muito nas mulheres de uma idade avançada, porque, óbvio, né? É sobre isso que é o tema da aula. Mas Não, e o cuidado não agora tem que ser tem coisa redobrado. mais linda do mundo do que você ensinar uma criança a fazer uma boa higiene oral. Porque ela vai ser um adulto extremamente saudável. É. Então, é Uma muito... coisa que me surpreendeu, doutora Débora, é em relação a esse interdental. Todo mundo tem que usar essa escovinha? Então, o que que acontece? Cada boca tem uma posição de dente. E depende da posição que esse dente está, tem dentes que têm o vão mais aberto, mais fechado, extremamente junto. Então, depende de como está esse vão, é onde você tem que entrar com o interdental. Gente, desculpa a minha tosse, tá? Imagina. É que eu peguei muito ar-condicionado ontem, então foi isso. Mas o que que acontece? Você precisa remover no vão dos dentes aquilo que o fio dental não vai conseguir remover. Então, você tem que usar, primeiro, você tem que usar o fio dental, a interdental e depois a escova. E depois o chiclete. Mentira. Acho que não é não. Mas e o pessoal que usa aquele enxaguante bucal? É recomendado? Não é recomendado? A polêmica. Porque você É dá assim, uma cara. bochechadinha, sente aquele frescor na boca, tá tudo certo. Então, eu vou te ser super honesta, tá? Hum, Talvez as empresas me matem, mas assim, eu sou uma pessoa que eu desacredito de realmente de você ter que fazer uma higienização com enxaguante bucal. Primeiro que é o seguinte, o enxaguante bucal, ele não é o que vai te higienizar a boca. Ele vai ser o mascarador, obrigada. Ele vai ser o mascarador ele vai mascarar, na verdade, dando um frescor. E eu lembro, há muito tempo atrás, eu acho que eu era recém-formada, e que uma empresa tinha lançado nos Estados Unidos que o bochecho enxaguatório substituía a sua escovação. Jesus, quando eu ouvi aquilo, eu falei, hum, não é possível que eu estudei tanto para ouvir isso. E, uhum. na verdade, nada substitui uma boa escovação. Sim. Porque uma boa escovação é o que vai desinflamar o tecido e é o que vai manter a tua saúde oral para o resto da sua vida e prevenir a estrutura dos seus dentes. Então, é Uhum. isso que vai dar uma sobrevida. O Hum, enxaguante ele é bom para dar um frescor, apenas. sim. Óbvio que tem hoje em dia N enxaguantes, com óleos essenciais, com flúor, sem flúor. Eu sou. Alguém perguntou de óleo essencial aqui com água mesmo, se é bacana para Então, fazer como existem enxaguante óleos bucal. essenciais fundamentais para você fazer higiene oral, que é 1000 vezes melhor do que enxaguantes orais, que você pode, de repente, dar uma interferência nisso, até mesmo de modificação de pH oral. Então, assim, Ah, antigamente existiam enxaguantes orais que vinham com álcool na sim, composição. E sim. quando a gente batalhar, eles acabaram tirando do mercado, porque o álcool ele é um poder de corrosão ao redor do bordo da restauração. E, consequentemente, ela dá uma infiltração e uma recidiva de um risco de cárie, de alguma coisa que tua restauração não vai durar tanto. Mas é Então é isso. melhor não usar. Não, Eu não. posso ser sincera, Patrícia, assim, Sim, eu não gosto de usar e eu não indico para meus pacientes. tá. Entendeu? Eu não realmente eu acho que não tem forma melhor do que você fazer uma prevenção. E Uhum, a gente que vai chegar para você e vai falar: você tem que usar determinado creme dental, você tem que usar determinada escova de dente, você tem que uhum, voltar em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses, 8 meses, ou um ano, entendeu? uhum. Então, assim, somos nós que pré-determinamos em relação ao que a gente vai visualizar da qualidade da tua gengiva, de quanto em quanto tempo você deve vir.
Sim, Geralmente, a cada 6 meses. Mas, sim. se você tiver uma higiene excelente, uma vez por ano, tá ótimo. Uhum, Entendeu? Então, uhum. assim, tudo isso vai depender de como está teu hábito alimentar, de como está seu hormônio, de como Sim. está toda a tua estrutura mastigatória, desgaste dentário, trincas, mobilidade dentárias, tudo isso é que vai interferindo. Gente, com... Nossa, dente é fundamental, né? Perder um dente é uma judiação. Fizeram duas perguntinhas aqui relacionadas ao que a senhora, senhora não, né? Você, né? E tá falando que se escova elétrica é melhor ou pior. E outra também, o tipo de pasta dental. Se tem alguma que seja melhor ou pior. Vamos lá. Escova elétrica, existem várias, inclusive hoje, N tipos de escova elétricas. Por que as escovas elétricas surgiram no mercado? Alguém sabe? Você Hum, sabe, Pá? não, preguicinha. Hã? Preguicinha de ficar movimentando? Não, Não, pessoas não que têm sei. deficiência motora. Ah, tá Pessoas que certo. infelizmente têm deficiência motora e você precisa, a gente acabaram se desenvolvendo Ah, para que você possa, na verdade, criar verdade. um hábito melhor e fazer com que você tivesse uma Hum, adaptação. Só que as escovas elétricas, elas antigamente tinham cerdas extremamente duras. E as cerdas extremamente duras, elas vão cair como um agente agressor na sua gengiva e pode provocar uma certa irritação, que vai tá. dando uma sensibilidade. Então, nada melhor do que sua própria movimentação manual, que vai criar uma reeducação durante os tratamentos, para que você meça a sua pressão de força de mão. Com Ah, a tá. escova elétrica, você não tem como mensurar isso, Hum, você saber que força que você vai estar aplicando. Então, a uhum. gente gosta de indicar mais escova elétrica para quem tem aqueles protocolos, que são as escovas. Vamos supor, sabe o que é protocolo? Uhum. Protocolo é aquela pessoa que perdeu todos os dentes e ela coloca 4 implantes e uma dentadura fixa, Sim. tá? Então, nessa dentadura fixa, você deveria passar uma escova elétrica, porque o material é diferente, Hum, entendeu? A higienização fica entendi. mais completa, então a gente indica para determinados pacientes esse tipo de coisa. Creme dental, mais uma vez eu repito, depende de cada boca. Certo. Então, vamos supor, para mim, tá? Eu tenho, vamos supor, umas retrações, eu preciso de algum produto para determinada sensibilidade. Então, eu vou usar determinado creme dental. Eu Uhum. tenho tal, eu vou usar outro. Eu sou uma pessoa que tem um refluxo. Vou ter que ter um outro tipo de creme Entendi. dental. Eu sou uma pessoa que bebo demais. Outro tipo de creme dental. Sou uma pessoa que nado. Frequento piscinas com cloro. Outro tipo de creme dental. Deu para Uhum. entender? Então, assim, Entendi. depende da tua qualidade de vida, o estilo de vida, hábitos alimentares e a parte sistêmica é que eu vou te indicar o tipo de creme dental. Entendi. Então, por isso que a gente fica tão perdido quando saem cremes. Você vai numa gôndola de supermercado, você fica assim, gente, qual que eu compro? Qual que eu compro? Que escova que eu compro? Realmente, com flor, sei lá, com gostinho de verde, vermelho, Entra enfim, né? no meu Mas, site que você vai saber qual escova usar. Pode entrar no meu site, viu, Paty? ah, com certeza. Não, agora eu quero saber tudo, gente. Fazer tudo certinho. Ó, para quem está perguntando, antes que eu esqueça, a doutora atende em São Paulo, na cidade de São Paulo. Já surgiram algumas perguntas: em que estado, em que cidade? Quem é de São Paulo vai ter essa chance aí de Você passar com a doutora acredita, Débora. Paty, que eu estou há 33 anos no mesmo prédio? Eu comecei numa salinha pequenininha, depois eu fui ampliando, 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 e aí eu estou há 33. É um prédio que eu amo de paixão, eu tenho uma energia, aquele prédio que eu adoro. E Super bem localizado, ali é não, ótimo. é bom porque assim, como é um prédio, já que eu estou há muitos anos, e também você viu que faço, que essa parte de você estacionar, tem estacionamento Sim, sim. privativo, e não paga, né, Patrícia? Não é bom? Então, gente, melhor ainda. Não, mas Melhor é ainda. muito gostoso, porque o que que acontece? Quando eu estou no bairro dos Jardins, e é muito difícil de você ter lugares para você estacionar lá dentro. E às vezes você tem, por exemplo, assim, tá chovendo, ou a pessoa de idade, ou cadeira de rodas. Então isso faz com que realmente tenha um empecilho. Então eu acho que isso ajuda muito, sabe? Você Uhum. dá
olhar na direção do paciente e você dá um conforto para ele. É muito gostoso isso. Sim. Qual é o nome da rua mesmo? Alguém perguntou. Tem, pessoal, depois entre no Insta da doutora Débora, Clínica Débora Ayala. Mas em todo caso, Tem meu, como que é o nome lá da rua mesmo? põe meu site, Clínica Ayala. Pode colocar. www.clinicaayala.com.br. Lá você Isso. terá Ayala com Y. a nossa conversa, os blogs, um monte de coisa e dicas que eu acho que são fundamentais para vocês entenderem um pouco mais de cada coisa. Eu acho que é muito importante, muito Gente, importante. olha só, e por falar nisso, vou aproveitar aqui, porque nós temos um portal que se chama Portal Cinquentando, e nós tratamos de diversos assuntos do universo 50 mais, e tem lá a matéria da doutora Débora falando sobre a saúde bucal. Então, também é outra fonte aí que vocês podem entrar, entra lá no link na minha bio, e, nossa, muito feliz de saber que tem ótimos profissionais contribuindo, e nesse caso, falando sobre saúde bucal, nossa, com toda essa competência que vocês estão vendo, pelo amor de Deus, não preciso nem falar nada, né? Só vai ter coisa boa. Doutora Débora, fizeram uma perguntinha aqui que eu achei também curiosa, antes da gente. Eu não acredito que já está quase encerrando, é tanta coisa. Que quem tem assim as amígdalas mais abertinhas, às vezes acumula umas bolotinhas. Algumas pessoas perguntaram sobre isso, que também causa halitose. Como que retira isso? Porque isso aí não é inflamação, isso aí é uma sujeirinha que acumula lá no fundo, né? Deixa eu explicar uma coisa rápida para vocês que eu não quero. Por mim, eu ficaria aqui horas e Ai, horas falando. A gente primeira repete, coisa! a gente repete um dia. Vamos lá. Então, é assim, o Sim, que sim, é, na sim. verdade, esse odor dessas amígdalas? São amígdalas que às vezes acumulam, é um foco, é a degeneração, ela que deixa acumular comida junto com a fermentação da bactéria e que sai como se fosse parecendo um pus, é um cheiro É. muito forte. E ela gruda, que às vezes tem gente que tira com cotonete, tem um nome específico, Patrícia, me fugiu agora, tá? Me perdoa. Então, assim, nós indicamos muito gargarejos com óleos essenciais. É inacreditável, mas ajuda demais, Opa, e tá? qual óleo essencial? Olha, eu gosto, pelo incrível que pareça, eu gosto muito do óleo de girassol para fazer isso, tá? Que ajuda Hum, bastante. Mas existe um óleo que a gente pede para fazer com limão. Uma gota de limão siciliano, ele equivale a 36 limões sicilianos. E você dilui em 1,5 litro e vai fazendo o gargarejo aos poucos e vai eliminando. Ajuda bastante. Existe uma moça que a gente chama muito para tratar os pacientes, às vezes com óleos essenciais, que é a Cristiane Zavatarro, que ela é uma pessoa que entende muito de óleo essencial. Inclusive, ela trabalha com uma ginecologista e tudo mais. Ela ajuda os nossos pacientes para esse tipo de tratamento, quando o tratamento é mais agravado. Então, assim, olha, quando você percebe que tem uma repetição disso, deve ser tratado, porque às vezes pode, na verdade, tirar isso e você pode aspirar, pode engolir. Então, o que isso pode causar para você não é legal. Tá? perguntaram aqui se é Cássio, caseiro, alguma coisa assim. Existe Cássius? Eu não sei o que é isso, Fabi. Eu não sei se é o nome de um óleo essencial. Ah, Cássio, acho que é o nome das bolinhas, será? Pode ser. Pode ser, né? Não sei. Mas tudo bem, o nome não tem problema. O importante é que a gente tem que limpar isso daí. Porque muita gente tem essa questão. E eu conheço, tinha uma amiga que ela colocava o dedo, empurrava tal. Tem E gente quando que perguntou. espreme com cotonete. Gente, olha, dá de tudo. Mas, assim, tem que ser tratado, né? Porque nem Uhum, uhum. teve uma vez uma senhora que falou que tratou com ozônio. Eu achei uma aberração quando eu vi, mas assim, porque não existe uma comprovação científica, né? Hum, A gente sempre tem uma tendência a ter um direcionamento que para aquilo que a gente acha que vai ter uma comprovação como respaldo, porque não adianta você ir sim. tratando do jeito que você acha, né? E uma coisa importante, as mulheres Ah, na menopausa, ela tem muito um ressecamento oral, uma perda da lubrificação salivar. E a gente é aqui verdade. Acabou que ficar seca, né? é mais Eu seco. tenho sentido isso. Então, você vai pegar um vidro de âmbar bem escuro e colocar, espreme limão e de vez em quando você lembrar, uma vez por dia, ou 2 ou 3 vezes ao Hum. dia, você levanta a língua e pinga 1, 2, 3 gotas de limão na parte da língua, embaixo da língua. Isso vai criar um estímulo físico para que você tenha uma produção maior de saliva. Então, isso vai. Peraí, repete, por favor. É o limão puro? Você pega um vidrinho pequenininho com conta-gotas. Esse Ah, vidrinho tem que ser de cor âmbar, aquela como se fosse um castanho escuro. Você vai tá. espremer um limão,
tá? E levar a pôr na bolsa, sem esquentar nem nada, e aos poucos você Sim. vai gotejando 1, 2, 3 gotas e vai fazendo com que isso tenha uma produção. Você vai criar um estímulo físico de uma produção de excreção de saliva. Então, isso vai agitando um pouco, vai melhorando. E, óbvio, muito mais água do que você está como padrão normal, Sim, tá? Isso não sim, sim. tem jeito, tá bom? Aham. Perguntaram aqui, assim, que agora a gente entrou nessa questão de prevenção de higiene, escovar os dentes quantas vezes? É toda vez que come, comeu, escovou, não importa o que seja. Uma fruta, tem que escovar. Então, vamos lá, né? Não vamos ser a chata do pedaço. Óbvio, Patrícia, que nós, quando a gente chega numa determinada idade, as suas responsabilidades sociais, de trabalho e também de ambiente familiar, eles se tiram muito tempo. Você se doa o tempo mais às outras pessoas. Então, eu tenho o hábito de escovar 3 vezes ao dia. Mas Uhum, vamos supor que tem um lanche da tarde, uma brincadeira de um bolo. Pelo amor de Deus, tem que escovar. Não vai ter jeito. Você tem que passar o fio dental e escovar. Por quê? uhum, Todo bolo tem farinha, tem o leite, tem o açúcar. Isso tudo são processos inflamatórios, né? Não só estomacais, intestinais, como também orais. uhum, Então, você tem que tirar esse processo de energetivo. Por quê? Porque você começa a dar o primeiro estímulo de início de uma fase de corrosão de esmalte, tá? Essa uhum, acidez corrói o esmalte. Então, quanto uhum, mais você for detalhista numa higienização. Ai, Débora, não deu tempo, pulei. Tudo bem, gente. Uma vez na vida, outra na morte, mas se for uma coisa constante, não. Você tem que mudar o teu hábito, não tem jeito. uhum. Aí me perguntaram uma vez: ah, se eu não tenho tempo de passar o fio dental e escovar, o que que eu faço primeiro? Passo o fio dental. Fio Uhum. dental E, fundamental. Nito, a história, ouvi dizer que passar fio dental causa distanciamento nos dentes. Alguém comentou sobre isso? Nossa, Faz eu sentido? gostaria que alguém me comprovasse cientificamente isso. Não, Uhum, pelo contrário, né, Patrícia? Se você está tirando o uhum, processo inflamatório, ele vai evitar que você tenha amolecimentos e afastamento dos dentes. Então, você tem que uhum, manter uma boa higiene oral. Boa higiene oral é tudo, gente. É tudo. uhum. Vocês têm que... Então vamos lá. Como nós estamos aqui com o horário apertadinho, resumindo, gente, entrou na, tá começando a entrar na menopausa, vamos redobrar a atenção. E qual então o cuidado principal, assim, mulheres, atenção. Menopausa, sinal vermelho, o que a gente Primeira precisa coisa que fazer? você tem que saber, né? É observar a movimentação dos dentes, observar a tonalidade que os dentes estão ficando, desgaste, os desgastes dos dentes, é fundamental que vocês mudem isso. E o mais importante de tudo, inflamação gengival, sangramento na gengiva não é normal, não é saudável. Então vocês têm que ter uma atenção muito grande a esse tipo de informação visual. Sangrou, tem alguma coisa errada. Uhum. E prevenção, acima de tudo, né? Gente, visitem o dentista. Quem não estiver em São Paulo, procure um outro, por favor, ver como é que tá a saúde, porque olha só, eu tinha feito há 6 meses essa limpeza, mas fui lá na doutora Débora, ela fez esse procedimento muito bacana que se chama GBT, colocou lá a coloração, viu onde que eu estava falhando, me deu muita orientação, deu uma geral, eu falei, nossa, e descobri tudo isso que eu não sabia, e hoje muito mais. E com essa questão ainda de saber que a gente pode ter Alzheimer, inflamar o corpo, enfim, é tanta coisa, então a prevenção é o primeiro passo, né? É porque a gente fica Visitem até sim, por assustado. favor, dentista. Porque vai sair mais barato, inclusive, né, gente? Muito. Porque a gente sabe que esses tratamentos têm um custo. Então, quanto mais a gente puder evitar, né, cuidando direitinho, se prevenindo, fazendo as coisas aos poucos, dá tudo certo. Fica todo mundo feliz no final. Gente, Paty, muito obrigada, viu, pela tua perseverança, porque assim, você é uma mulher que inspira. E é muito bacana a gente ver que você tem esse teu nicho, esse teu Instagram, esse teu blog específico para esse tipo de idade. uhum, E que é uma coisa que muitas vezes a gente nunca imagina. é, Fala, nossa, especificamente a gente vem encontrar. E você vê no nosso convívio de amigas, todo mundo passa pelos mesmos sim, problemas. E aí você vai tendo essa sim. troca de informação, porque esse convívio social é isso. Você tem uma troca de informação fazendo com que você
participe e faça com que aquele não passe pelo mesmo problema que você passou. Então, isso é muito interessante, porque você Sim. encurta o tempo de tratamento de uma pessoa. E isso é muito Uhum. Não, informação é tudo, né? E trazer, assim, esse conteúdo de qualidade aqui. Eu fico muito feliz, eu que fico grata, fico honrada de ter acesso a todo esse conhecimento que você passou pra gente hoje. Que bom, né? Tem tanta coisa na internet e a gente poder ter acesso a algo realmente que faz diferença, de qualidade e que pode nos ajudar, é um privilégio. Então, eu agradeço de coração. Adorei de verdade a sua clínica, eu falo isso porque eu me senti muito cuidada. Quem puder conheça, entra no site, vê todo esse cuidado que a doutora Débora teve aqui com vocês, ela tem também pessoalmente. E que bom, espero que nós tenhamos outras lives, Eu mais, também, assim, adoro. né? A gente tem tanta coisa para se falar, que, nossa, falar o que com um dentista? Falar sobre dente? Não, olha quanta coisa, quanta informação valiosa que nós tivemos É que hoje. você é uma mulher de muita energia, uma pessoa que tem uma sinergia ótima. É uma delícia ficar com você, Patrícia. Muito obrigada. Que bom, a Obrigada recíproca é muito, 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 muito verdadeira. Nossa, de verdade, que delícia, Nós temos né? que agradecer o nosso amigo em comum, Devon, né, que É nos aproximou. verdade. E o Lucas também, ele vai ficar É com ciúmes, verdade, é tá? verdade. Esse do Lucas. Nossa, né? Os nossos amigos aí, se não já viram, hein? Vai arrumar problema. Obrigada, doutora Débora. Olha, o pessoal vai Obrigada. ficar salva a live. Bom, Mandem para as mulheres aí que estão nessa fase. Agradeço a todo mundo que participou, umas amigas aqui, tá comentando, tá, estavam loucas para te conhecer e já estão falando que te isso é porque amaram é de fácil, paixão. né, Paty? Parece que é tudo tão complicado que talvez a gente fale com terminologias científicas, a pessoa fica um pouco. Mas é muito mais simples do que as pessoas imaginam. É Então, verdade. tirem o medo para vocês poderem se dar de presente uma qualidade de vida melhor. Olha, um beijo para todo mundo que nos assistiu. Obrigada por vocês doarem o tempo de vocês a nós também. Beijo, Paty. Muito obrigada por você ter me convidado. Me senti honrada, viu? Que bom. E um beijo enorme Fico para feliz. todos. Até a próxima. Até. Beijo grande para todo mundo. Beijo, beijo.